Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse texto está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim mais pessoas estarão orando por você. E não se esqueça também de conferir o link do meu canal no WhatsApp, que vai estar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Ali nesse meu canal do WhatsApp eu posto todos os dias versículos bíblicos para abençoar os seus dias. E se você seguir o meu canal, você não perde nada que posto por aqui no YouTube. E sempre que tenho condições eu coloco ali pequenos devocionais em textos para você meditar na palavra de Deus. Então vamos aqui para o versículo da nossa reflexão de hoje. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Está escrito o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que significa isto? Em Adão todos morrem. Antes de continuarmos, observe que aqui nós temos duas pessoas, duas personalidades. Uma é Adão e outra é Cristo. Uma aqui está representando, simbolizando a natureza humana, o pecado. A outra está representando, simbolizando a natureza divina, espiritual, aonde não há pecado, aonde há santidade, aonde há obediência, submissão e temor a Deus. Então o apóstolo Paulo escreveu aqui que em Adão todos morrem. Quando ele diz todos, é literalmente todos, todos os seres humanos. Todas as pessoas que existiram, existem e vão existir na face da terra são descendentes de Adão. Primeiramente, Deus criou Adão e a partir dele vieram todos os seres humanos que passaram pela face dessa terra. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele nos ensina e está registrado na Bíblia Sagrada que o pecado ele entrou no mundo através do pecado de Adão. E esse pecado passou para todos. Juntamente com o pecado, a morte passou para todos. Deus ele havia dado uma ordem para Adão. Ele não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele fizesse isso, certamente ele morreria. É por isso que nós, seres humanos, somos mortais. Mas dentro dessa morte existe aí também não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. A morte espiritual nessa terra, ela é o mesmo que a ausência de Deus, a falta de comunhão com Deus. E existe também a morte espiritual eterna, que se refere ao sofrimento eterno no lago que arde em fogo e enxofre. E o apóstolo Paulo está falando aqui que em Adão todos morrem. O que significa isso? Em Adão todos morrem. Isto significa que todos que estão à semelhança de Adão, à semelhança da natureza humana, do homem caído, a velha natureza humana, todos que vivem nessa condição, nesse estado, nessa situação, estão caminhando para a morte. Em outras palavras, todos que vivem no pecado, todos que vivem segundo a sua própria vontade, segundo o curso desse mundo, todos que vivem dessa maneira estão caminhando para a morte. Mas aqui o versículo continua dizendo: assim também todos serão vivificados em Cristo. Deus criou o homem para ele desfrutar dos prazeres, das coisas boas dessa terra, dominar essa terra,
crescer e multiplicar nessa terra, glorificando o nome de Deus em todo o seu estilo e modo de vida. Mas por causa do pecado, esse plano foi manchado. Mas para Deus nada é impossível. Ele nos deu a solução para nos livrar da morte, porque o homem, por causa do pecado, está caminhando para a morte. Mas para que nós sejamos resgatados desse caminho de morte, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, o autor da vida. E aquele que está em Cristo, ele tem a vida, ele caminha para a vida. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 22. Assim também, todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, todos terão vida em Cristo. Vamos refletir um pouco mais aqui nessa questão aí de viver no pecado, andar no pecado, a velha natureza humana. Eu já falei aqui que o pecado entrou no mundo através de um homem, que é Adão, e por causa disso a morte também entrou e passou para todos os homens. E infelizmente essa natureza está em todos nós, está em mim e está em você. Mas graças a Deus temos também uma outra natureza, que é a natureza espiritual. Quando nós cremos na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, no Senhor Jesus Cristo, ele gera em nós uma nova criatura, um novo ser espiritual, segundo a imagem de Cristo. Por isso, somos considerados filhos de Deus. Eu quero abrir aqui um texto que está em Gênesis, uma referência, apenas um versículo, em Gênesis capítulo de número 6. Vamos ler aqui o que está lá no versículo 5. Vamos ver o que está falando ali sobre a maldade do homem. Aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5, está escrito o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então nós temos aqui um versículo entre vários outros versículos e trechos da Bíblia que vão nos mostrar isso, que a natureza humana, ela é má, ela é corrupta. Lá no livro de Jeremias vai falar sobre isso, vai falar assim: enganoso é o coração do homem, e perverso, maligno, quem o conhecerá? Apenas o Senhor conhece e esquadrinha o coração, os segredos, as profundidades do coração do ser humano. Então aqui em Gênesis capítulo 6, no versículo 5, está dizendo que o Senhor, ele viu, ele observou que a maldade do ser humano, ela estava se multiplicando. Na verdade, ela havia se multiplicado, ela se multiplicou, ela se aumentou em toda a terra. E ele observou outra coisa também no homem. Ele observou que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Ou seja, as intenções, os pensamentos, os desejos, os sentimentos, os projetos, tudo o que fluía do coração do homem. Eu estou dizendo tudo, mas uma pequena correção. Muitas coisas, a maioria das coisas, porque não é só maldade que sai de dentro do homem, mas Deus observou que muita maldade saía do coração do homem. Aqui está dizendo que era continuamente mal todo o desígnio do coração do ser humano. O homem estava ficando muito mal. Foi até, inclusive, por causa disso, e está registrado aqui no capítulo 6 de Gênesis, que Deus, ele acabou com tudo que havia ali naqueles dias. Nos dias de Noé, ele enviou o dilúvio para destruir a raça humana. Mas ele não a destruiu por completo. Ele preservou Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, para dar continuidade à raça humana. Mas nós vimos aqui que a maldade do homem, ela conduz à morte em todo o tempo. O próprio Adão, ele sofreu
primeiramente a morte espiritual. Ele foi destituído da presença de Deus, ele foi expulso da presença de Deus. Em seguida, no devido tempo, ele sofreu a morte física, assim como eu e você um dia sofreremos. Mais na frente, avançando na história, chegando nos dias de Noé, nós acabamos de ver aqui que Deus observou que os desígnios do coração, do coração humano eram maus continuamente, e a maldade do ser humano em toda a terra havia se multiplicado. E por causa disso, qual foi a consequência? Deus enviou a destruição. A maioria, quase todos os seres humanos da terra, com exceção de Noé e sua família, todos eles morreram. Então nós vemos aí que o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, é algo verdadeiro. Nós podemos ver isso em vários textos da Bíblia. Porque assim como em Adão, todos morrem. Foi isso que ele escreveu. Em Adão, todos morrem. Para que nós não venhamos morrer espiritualmente, porque morrer fisicamente um dia nós morreremos. Mas graças a Deus temos a promessa da ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou e está com o Pai, um dia nós também vamos ressuscitar e estaremos com o Pai, desde que permaneçamos em fé, temor, obediência e submissão ao nosso Deus. Eu quero mostrar para você aqui algo que está escrito em Romanos, do capítulo 5, ou melhor, Romanos no capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 8, para mostrar o que eu estava falando. Para nós não sofrermos a morte espiritual. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu. Eu vou ler do versículo 5 ao versículo 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Eu já falei aqui que a natureza humana ela tende para o mal. Todos nós temos duas naturezas dentro de nós. Uma dessas naturezas é a natureza adâmica, o velho homem, uma natureza carnal, maligna, gosta das coisas do mundo, gosta daquilo que não agrada a Deus. E a tendência do ser humano é essa, praticar as coisas que não agradam a Deus. Por isso, nós precisamos andar em Cristo, porque o apóstolo Paulo escreveu que assim como em Adão todos morrem, assim também todos os que serão vivificados, ou melhor, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então precisamos estar em Cristo para não morrermos, porque se estivermos em Adão, na natureza humana, natureza adâmica, pecaminosa, nós continuaremos caminhando para a morte espiritual. Então aqui em Romanos capítulo 8, versículo 5, está dizendo que aqueles que se inclinam para a carne, eles cogitam das coisas da carne, gostam das coisas da carne, eles se rendem às coisas da carne, se deleitam das coisas da carne. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito, são atraídos pelas coisas do Espírito, têm prazer nas coisas do Espírito. Então, eu deixo aqui para você uma dica, uma solução para você não caminhar para a morte espiritual, não entristecer o Espírito de Deus, não desagradar o Espírito de Deus, atraindo assim maldição sobre a sua vida. Você deve andar no Espírito, você deve se inclinar, cogitar das coisas do Espírito, ter prazer nas coisas do Espírito. E eu vou continuar a leitura aqui em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, ou seja, a tendência da carne, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem
agradar a Deus. Aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu os que estão na carne, ele não está se referindo a essa carne física, aos nossos músculos, esse corpo físico. Ele está se referindo à natureza pecaminosa. Aqueles que estão na carne, ou seja, aqueles que vivem segundo a sua natureza adâmica, a natureza pecaminosa, eles não podem agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se você viver segundo as vontades da sua carne, segundo os prazeres pecaminosos do seu coração, segundo o padrão e o curso desse mundo. A própria Bíblia afirma que aquele que se constitui, aquele que se faz amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Portanto, existe aí essa dualidade, existe esta oposição. O apóstolo Paulo escreveu aqui, Romanos capítulo 8, versículo 6. O pendor da carne, a tendência, os desejos, a queda, a atração da carne, isso aí tudo vai conduzir para a morte, vai levar a pessoa para a morte. Assim como o apóstolo Paulo falou e está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Mas quem se tende para o Espírito, o pendor do Espírito, conduz para a vida e para a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Veja aí, se você se rende às vontades pecaminosas, se você se rende às coisas erradas, aquilo que você sabe que é errado, você está se comportando como um inimigo do Senhor, o nosso Deus. E isso aí é algo que todos nós estamos sujeitos. Todos nós. Inclusive, existe uma luta dentro de nós. Uma luta interior. Eu quero demonstrar isso para você aqui, lendo uma referência que está em Romanos, no capítulo 7. Vou ler do versículo 18 ao versículo 20. Aqui o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, veja que interessante, acredito que você já passou ou esteja passando por isso. O apóstolo Paulo disse o seguinte, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele quer fazer o bem, ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele não pratica, porque existe uma dualidade, uma briga, uma guerra entre a carne e o espírito dentro de nós. Você se lembra que no início da reflexão da nossa mensagem eu falei que nós temos duas naturezas dentro de nós, a natureza adâmica e a natureza espiritual, a natureza divina, a natureza de Cristo? Pois é, isso aí é uma luta que há dentro de nós. O apóstolo Paulo também, ele estava sujeito a isso, ele vivia isso. E no versículo 19 ele continua, porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quantas vezes você já pensou em parar de praticar certas coisas erradas e meditou e refletiu, a partir de hoje eu vou fazer assim, assim, assado em tal situação, vou praticar o bem. E quando surgiu aquele contexto, aquela situação para você viver aquilo que você planejou, você não praticou aquele bem que você desejava praticar. Não praticou, não executou aquele bem que você sabia que você deveria fazer. Isso é por causa da luta, da guerra que existe entre essas duas naturezas que estão dentro de você. Vamos ver aqui a continuação no versículo 20. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Estamos vendo aqui mais uma vez que a natureza pecaminosa está dentro de nós. O próprio apóstolo Paulo escreveu e está em Romanos, capítulo 7, versículo 20. O pecado habitava dentro dele. O pecado habita em mim. O pecado habita em você. Tudo isso por causa do pecado de Adão, a natureza adâmica. Somos herdeiros de Adão, somos herdeiros e recebemos
a natureza adâmica, a natureza de Adão, que veio junto com o pecado e veio trazendo junto consigo a morte. Por isso todos pecam, por isso todos morrem. Todos os seres humanos enfrentam essa luta espiritual dentro de si mesmos. Por isso que muitas vezes você tenta fazer o bem e não consegue. Você pratica aquele mal que você não deseja fazer. Existe solução para isso. Nós já lemos algo sobre isso aqui em Romanos, no capítulo 8, falando sobre a inclinação da carne e também sobre a inclinação do espírito. Mas vamos ver aqui o que Paulo escreveu e está lá em Gálatas. Eu vou abrir aqui Gálatas capítulo 5, no versículo 16. Vai falar sobre andar no espírito. Aqui está escrito o seguinte: digo, porém, andem no espírito e jamais vocês vão satisfazer os desejos da carne. Veja que maravilha, Deus é perfeito. Deus já sabia que o homem ia pecar, mas ele já tinha providenciado a solução para esse problema. Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. E enquanto estamos vivendo nessa vida terrena, tendo duas naturezas dentro de nós, uma espiritual e outra natureza carnal, adâmica, que nos faz pecar, ele já havia providenciado essa solução. Nós precisamos andar em espírito. Está aqui Gálatas 5:16. Andem no espírito e jamais vocês vão satisfazer os desejos da carne. Lembra daquela luta, daquele conflito que o apóstolo Paulo falou que vivia? Está lá em Romanos capítulo 7. Pois bem, se você está vivendo esse conflito, na verdade todos nós vivemos esse conflito. Às vezes nós vencemos a carne, às vezes infelizmente nós perdemos para os desejos da carne. Mas nós precisamos fazer isso aqui que está escrito em Gálatas 5:16. Nós devemos andar no Espírito. Aquele que anda no Espírito jamais vai satisfazer os desejos da carne. Ou seja, jamais ele vai satisfazer a vontade do velho homem, a vontade da natureza adâmica. Ele não vai pecar. E como nós andamos em espírito? Para andar em espírito, nós precisamos estar constantemente buscando a face de Deus. Precisamos crer em Deus, crer na palavra de Deus, crer no Evangelho de Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos gerados por Deus, para que seja gerada em nós uma nova criatura. É claro, quem já creu no Senhor Jesus já é uma nova criatura, mas nós precisamos dar uma manutenção no nosso ser espiritual, alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, estando em contato diariamente, constantemente com o Senhor, através da leitura e da meditação bíblica, pois é o meio que nós temos para alimentar a nossa alma, através da oração, tendo comunhão com Deus, diálogo com Deus, falando com Deus, nos comunicando com Deus, nos apresentando em espírito na presença de Deus. Existe também uma outra ferramenta muito poderosa, que é o jejum. O jejum, ele aperfeiçoa os nossos sentidos espirituais e ajuda poderosamente a mortificar o velho homem, matar a nossa carne. Inclusive é uma ferramenta poderosa para você que está aí precisando da libertação de algum determinado, de algum certo tipo de pecado. Precisamos estar andando em espírito, estar no espírito, andar no espírito para jamais satisfazer os desejos da carne. Andar no espírito também é sinônimo de obedecer a Deus, negar as nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Preocupar com tudo o que você faz, se suas atitudes, seus pensamentos, seus projetos, o seu levantar, o seu deitar, o seu conversar, qualquer coisa, você está sempre preocupado se você está agradando a Deus ou não. Você precisa estar sempre em espírito, na vontade de Deus, em Cristo. Agora eu quero ler para você uma referência que está aqui no Evangelho de João. Aqui também vai falar sobre andar em
espírito. Nós já vimos aqui que aqueles que andam na carne, que tendem para a carne, eles caminham para a morte e não podem agradar a Deus e vivem como inimigos de Deus. Mas aqueles que andam em espírito, eles agradam a Deus. Eles estão em Cristo e não caminham para a morte. Aqui no Evangelho de João, quando Jesus estava conversando com a mulher ali no poço de Jacó, a mulher samaritana, em algum trecho aqui dessa história vai falar sobre esse andar no Espírito. João capítulo 4, versículo... Bom, eu vou ler a partir do versículo 21. Vamos ver o que Jesus está falando. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai? Na verdade, não é uma pergunta. Ele afirmou. E no versículo 22 está escrito: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha só o versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E no versículo 24 ele continua: Deus é espírito, e ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja bem o que ele falou. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O adorador de Deus, o servo de Deus, o filho de Deus, aquele que crê em Deus, ele precisa adorar a Deus em espírito, em verdade. Adorar não significa apenas cantar músicas. Cantar músicas é louvor, louvar, bendizer, fazer elogios através de letras musicais. Isso aí é louvor. A adoração, se você olhar o contexto e for voltar na história do Antigo Testamento, quando as pessoas diziam que iam adorar a Deus, eles iam sacrificar animais, apresentar sacrifícios, cultuar a Deus com sacrifícios. Então a verdadeira adoração é o verdadeiro sacrifício no interior do seu coração, sacrificar a si mesmo, sacrificar a natureza adâmica, sacrificar o velho homem, para que Cristo viva em você. É isso que Jesus está falando. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Deus está à procura de pessoas assim. Portanto, se você quer agradar a Deus, renuncie a si mesmo. Ande em espírito, viva em espírito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então eu te digo, se até esse momento da sua vida você tem caminhado na carne, vivido segundo a sua natureza adâmica, a sua natureza pecaminosa, você já está tendo agora a oportunidade de arrependimento, de mudar o seu estilo de vida, de mudar as suas práticas, suas obras, suas atitudes, a sua conduta. Você tem agora a oportunidade de crer nessa mensagem, crer em Deus, na sua palavra, no seu evangelho, em Jesus Cristo. E mudar a sua atitude, se arrepender, se entregar a Ele. E Deus gera em você um novo ser espiritual. E Ele te fortalece, te capacita para que você venha viver e andar em espírito, a fim de que você não caminhe para a morte. Ao contrário disso, tenha vida em Jesus Cristo. Seja vivificado em Cristo Jesus. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo, meditando na palavra de Deus e também orando juntos.
Deus, nós te agradecemos e te glorificamos pela palavra do Senhor que alimenta a nossa alma, meu Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha mortificar a nossa carne, que o Senhor venha, meu Pai, nos ajudar. Pai, eu te peço que o Senhor tire de nós o prazer pelo pecado, tira de nós, meu Pai, o prazer e a atração pelas coisas do mundo, e que o Senhor venha nos libertar, meu Pai, de todo o mal. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha libertar todo aquele que está cativo do pecado. Todo aquele, meu Pai, que pensa em fazer o bem, mas não consegue fazer o bem, que o Senhor venha ajudar esta pessoa. Nos liberta, meu Pai, de todo o mal que nos prende na natureza adâmica, que nos prende na natureza do velho homem. Que nós, meu Pai, não venhamos permanecer nessa situação de desobediência, nessa condição de inimigos do Senhor, mas que nós venhamos, meu Deus, andar em espírito, livres em espírito. Na palavra do Senhor diz que aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E a liberdade é essa, liberdade para fazer a vontade do Senhor, ao contrário de ser escravo do pecado. Deus, em nome de Jesus Cristo, derrama sobre nós poder, derrama sobre nós unção, derrama sobre nós autoridade sobre o pecado, para vencermos o pecado, para vencermos a nossa velha natureza. Que nós venhamos perder, meu Deus, o prazer e a atração e o gosto pelo pecado e pelas coisas do mundo, e que o Senhor venha nos atrair, meu Pai, para o Senhor. Que o Senhor coloque em nós desejo, ânimo, disposição para buscar ao Senhor, para ler a palavra, para estar orando, para estar jejuando, nos relacionando diariamente, constantemente com o Senhor. Pai querido, eu te peço também que o Senhor venha abençoar todas as áreas das nossas vidas. Abençoe, meu Pai, nossa família, nossa casa, nosso casamento. Abençoe os maridos, as esposas, os filhos, os irmãos, os pais. Abençoe também todos os parentes, meu Pai, os amigos, os vizinhos. Abençoe o nosso lar, abençoe o nosso ambiente de trabalho. Abençoe também nossa vida ministerial, Senhor. Que o Senhor venha repreender todo o mal, cessar toda contenda, toda inimizade, toda inveja. Que o Senhor venha manifestar a Tua presença e prevaleça a paz e a alegria do Senhor no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor também, meu Pai, que o Senhor venha trazer cura, meu Pai, na nossa casa, na nossa vida, naqueles que estão precisando dentro da nossa casa. Que o Senhor venha restaurar saúde. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas através da cura, Pai, em nome de Jesus. Nos liberta também do pecado. Todo aquele, meu Pai, que tem alguém dentro da sua casa precisando de libertação de pecado, ou se essa própria pessoa que está me ouvindo, meu Pai, está precisando de libertação, eu te peço que o Senhor venha libertar em nome de Jesus. Que o Senhor venha quebrar e destruir todas as armas espirituais da maldade, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu te peço também que não nos falte a provisão financeira, a provisão material, o alimento, o vestuário e tudo mais que nós precisarmos para viver nessa terra. Pai querido, nós também te pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. E acima de tudo, meu Pai, nós te agradecemos por tudo. Pai querido, acima de tudo seja feita a vontade do Senhor. E nós te glorificamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. E não se esqueça de conferir o link do meu canal no WhatsApp que vai estar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.